Oi, oi, príncipes e princesas do Senhor. No estudo passado, nós falamos sobre o salário do pecado, que é a morte. Mas nem tudo acabou por aí. A morte não é o fim, você sabia? Será que há vida após a morte? Será que nós vamos para o inferno? Será que nós vamos para o céu? Nós vamos esclarecer mais umas dúvidas sobre isso no estudo de hoje, ok? E nós vamos falar hoje verdade sobre a salvação. Deus, ele não abandonou o homem após o pecado. Após a queda do ser humano, Deus elaborou um plano para resgatá-lo. Como o salário do pecado é a morte, Deus decidiu pagar o preço no lugar do homem. Se o salário do pecado é a morte, e Deus pagou esse preço, ele resolveu morrer em nosso lugar e pagar o preço pelo pecado. Foi aí quando Jesus gritou lá na cruz, Tetelestai, ele quis dizer está consumado. O preço foi pago. Em outro vídeo eu posso explicar para vocês o sentido da palavra Tetelestai. Primeira pergunta. Eu não me apresentei, desculpem-me. Meu nome é Bárbara Apolínia, para quem não me conhece. Então espero que você já se inscreva no canal, ok? Dá um like, ativa as notificações para que você esteja atento às mensagens que o Senhor tem para lhe falar, ok? Vamos à primeira pergunta agora. Quantos dos seres humanos são pecadores? Romanos, capítulo 5, verso 12. Você já pode pegar sua Bíblia, uma caneta, um lápis, um caderno para você escrever, você quem sabe, uma folha de rascunho. Então, quantos seres humanos são pecadores? Romanos 5, verso 12 nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ou seja, todos os homens são pecadores, inclusive os bebezinhos. Eles nascem, mas já nascem com o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas a criança nasceu, ela não tá morrendo, né? Ok, vamos à continuidade. A pessoa tá aqui um pouco atrapalhada. Enfim, as crianças são pecadoras porque já está na nossa natureza. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos os homens, ou seja, aos bebês também, eles são carne. Então, a nossa natureza é carnal, ou seja, a nossa natureza é pecaminosa. Então, somos todos pecadores. A Bíblia deixa bem claro isso, que todos são pecadores, sem exceção. A segunda pergunta. Como ficou a humanidade após o pecado? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a humanidade se corrompeu completamente. Sua natureza, que ao ser criada era boa, se tornou totalmente má. Por isso que os bebês são pecadores. Não havia poder no homem para fazer o bem. Então, isso passou a fazer parte da natureza humana, o pecado. É impossível para nós não pecar, a não ser que estejamos buscando ao Senhor todos os dias, nos consagrando a Ele cada vez mais. Todos os dias da nossa vida, buscando ler mais a palavra, pedir força a Deus para resistirmos às tentações. Terceira pergunta. Que plano Deus fez para salvar o homem? João capítulo 3, verso 16. Esse verso, acredito que muita gente sabe, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse foi o plano de Deus para salvar a humanidade. Jesus ele foi enviado para morrer em nosso lugar. E ele veio como um bebê, mas sem pecado. Porque Jesus também é Deus. Mas a partir do momento que ele veio a essa terra, ele veio também 100% Deus, mas também 100% homem. 100% com a natureza humana. Então Jesus ele foi tentado a pecar, mas ele não pecou. Amém. Quarta pergunta. O que matou Jesus na cruz? Não sabe? A Bíblia lhe responde. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nossos pecados mataram Jesus. Foram os nossos pecados. Eu e você matamos Jesus naquela cruz.
eu e você colocamos aquela coroa de espinhos nele. Porque por causa dos nossos pecados, ele foi moído. Por causa dos nossos pecados, ele foi transpassado. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? O bom é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou agora, não mais para a morte, mas para a vida eterna. Para que assim como ele, nós também tenhamos vida eterna. E vivamos eternamente no céu com Jesus. Quinta pergunta. O que precisamos fazer para nos salvar? 1 João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, nos responde. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, a única coisa que nós precisamos fazer para nos salvar é aceitar Jesus como o nosso único Salvador. Simplesmente, é muito simples. A única coisa que a gente deve fazer para ganhar a salvação é isso, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é nos dada pela graça do Senhor, e nós precisamos apenas aceitar que Jesus é o nosso Salvador, e assim nós adquirimos a salvação, que é o dom gratuito de Deus. Amém? Última pergunta, sexta pergunta. Qual convite Deus faz ao pecador? Qual é o convite que ele tem para você hoje? Ouça bem. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, qual é o convite que Deus faz aos pecadores? Deus deseja perdoar e restaurar o pecador, a sua imagem e semelhança. Basta aceitarmos Jesus como nosso Salvador e obedecer aos seus ensinos. Não importa se você já foi alcoólatra, se você é um alcoólatra, se você é um bêbado, se você já se prostituiu ou se você ainda é alguém que se prostitui, se você é homossexual, se você é ladrão, se você é ou já foi um assassino. Não importa se você é ou já foi um mentiroso, Deus, Ele perdoa todos os pecados. Não importa o que você já fez, não importa o quanto as pessoas lhe acusem, não importa o quanto Satanás e a sua consciência vai lhe acusar. Se você abandonar o seu pecado, Deus ele vai lhe perdoar. Se você é um viciado em pornografia, em bebida, seja lá o que for, se você já cometeu adultério, não importa se você já transgrediu todos os mandamentos de Deus. Se você não sabia que era pecado, a partir de hoje você sabe. Você não vai entrar no céu com o pecado ao qual você está agarrado. Jesus ele não abomina você por causa do seu pecado. Ele abomina o pecado. Jesus ele ama todos os seres humanos, mas ele abomina o pecado. Então, nos é apenas preciso aceitar ele como nosso Salvador e deixar que ele transforme, que ele mude a nossa vida. E dizer, Senhor, não consigo deixar esse pecado, mas me ajuda. Porque a nossa natureza é carnal, mas nós não podemos nos conformar com ela. Então, busque a Deus, busque a Jesus, peça a Ele para lhe ajudar a vencer as tentações diárias, porque Jesus passou por todas as tentações que passamos hoje. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Maranata, o Senhor logo vem.